Gente, a nossa última aula é de ciências. Façam a autocorreção das páginas que eu vou mandar aí, que foram feitas a semana passada, 98, 99 e 101, tá bom? E hoje nós vamos fazer as páginas 102, 103, 104, 105, 108 e 109, certinho? Vamos lá. Vamos encerrar essa unidade então com o capítulo 4, as rochas e o solo. Os continentes e as ilhas formam sobre as rochas. As pessoas retiram rochas da natureza para obter diferentes materiais que podem ser usados de muitas formas. Para construir casas e fazer muros, ruas e calçadas, para produzir metais como ferro e alumínio, para fabricar produtos como cimento e vidro. Então as rochas, gente, as pedras, né? Muita gente fala pedra. Elas são usadas para muita coisa, né? Obtém-se diferentes materiais e aí esses materiais são usados, como a gente viu aí, para construir casa, fazer um muro, para fazer uma rua, para calçar uma rua ou uma calçada, né? Produzir um metal, alumínio, ferro, para fabricar cimento, vidro, certo? Então aqui a gente tem uma imagem, as rochas também são utilizadas para construir muros de contenção para evitar deslizamento de terra. Então aqui, por exemplo, tem um muro de contenção que foi construído para evitar um deslizamento, né? Tem uma questãozinha aqui, ó. Que objetos do seu dia a dia são feitos de materiais retirados de rochas? Então, de tudo que a gente falou que é usado e que a gente sabe que é o que a gente utiliza no dia a dia, quais vocês utilizam que são retirados de rochas? Podemos encontrar rochas em muitos lugares. Rochas grandes formam montanhas e morros. Fragmentos pequenos de rocha formam areia e o cascalho dos rios, por exemplo. As rochas são formadas por diversos tipos de minerais. Cada mineral tem uma característica, por isso rochas compostas de minerais diferentes têm características diferentes. Então aqui nós temos alguns tipos de rocha, que às vezes a gente vai, você está reformando a casa ou fazendo uma casa, né? Aí fala assim, eu preciso de eu preciso de um granito para colocar na pia, né? Então são tipos de rocha. O granito é uma rocha formada por três minerais diferentes. Tem o quartzo, que é uma rocha formada por um único mineral. A pirita, que é um mineral com brilho metálico. E o diamante, que é o mineral natural mais duro que existe, tá? A extração de rochas e minerais da natureza é chamada de mineração. Então essa atividade aí que extrai, né? Essa extração que nós chamamos de extração mineral, que nós já aprendemos lá em geografia, né? Essa extração de rochas a gente chama de mineração, certo? Formação do solo. As rochas muitas vezes são cobertas por uma mistura de restos de seres vivos, fragmentos de rochas, ar e água. Essa mistura é o que chamamos de solo. Os solos levam muitos anos para se formar e estão sempre mudando. Existem muitos tipos de solo e cada um apresenta características próprias. Essas características dependem de como ele se formou. Então, por exemplo, aqui no 1 nós temos a ação da chuva, do vento e das mudanças de temperatura começa a fragmentar a rocha, né? Alguns seres vivos fragmentam mais a rocha, restos desses seres vivos se acumulam, formando a matéria orgânica do solo. Então a gente está vendo na imagem o que está acontecendo. E a última imagem, com o tempo, aumenta a quantidade de matéria orgânica sobre o solo e ele fica mais profundo, né? Então aqui é a terceira imagem. Então esse solo, o que a gente chama de terra, onde a gente pisa, sofre muita modificação com o tempo por conta de tudo isso que acontece. A ação da chuva, a ação do vento, os restos, né, os fragmentos de seres vivos, de animais que são deteriorados ali com o tempo, né? Então, tudo isso vai modificando, vai compondo. Observe a foto e responda. Como as plantas conseguem se manter sobre a rocha se elas precisam do solo? Então aqui nós temos uma imagem de Pedra e Galinha Choca, no município de Quixadá, no Ceará. Então, aqui a gente está vendo que, por mais que seja pedra, tem o verdinho aí, né? Como que elas conseguem se manter sobre a rocha, né? O que vocês acham? Aí, pessoal, depois da página 103, vamos para a página 104.
A importância do solo. O solo é muito importante para os seres humanos. Nele, o ser humano cultiva alimentos, cria animais e constrói moradias. É também do solo que são retirados os minerais. Algumas técnicas de agricultura usam fertilizantes químicos e agrotóxicos para aumentar a produtividade. Quando não são usadas de maneira adequada, essas substâncias podem contaminar o solo e prejudicar os seres que vivem naquele ambiente. Então, o que são fertilizantes químicos? Produtos industrializados que favorecem o desenvolvimento de plantas. Agrotóxicos, produtos industrializados usados para combater plantas ou animais indesejados em uma plantação. O solo é essencial para o cultivo de alimentos. Sistema agroflorestal de cultivo de plantas alimentares no município de Pindamonhangaba, em São Paulo, 2016, né? Essa foto aqui. Depois aqui a gente tem uma argila do solo, pode ser utilizada na composição de paredes, telhas e tijolos. Na fotografia, casa com paredes feitas utilizando argila e cascalho por meio de uma técnica denominada taipa de pilão. Então, aqui a gente tem a imagem mostrando. Então, o solo, como a gente viu, ele é importante demais para o ser humano. A gente cultiva os alimentos, planta, né? As plantações são feitas no solo, como a gente está vendo essa imagem. Aqui a gente consegue construir as nossas casas, a gente, tudo, né? Tudo é essencial. O solo ele é essencial, é básico para o ser humano, tá? Na página 105 nós temos aqui uma imagem. O solo é componente do ambiente muito importante para os seres vivos, né? Tem a foto aqui de uns animais. Muitos animais se alimentam das plantas que fixam no solo. As plantas fixam suas raízes e retiram a água e substâncias minerais do solo. O solo serve de abrigo para vários organismos, né? Muitos organismos do solo são tão pequenos que não conseguimos enxergá-los, né? O solo geralmente apresenta algumas camadas. A camada mais superficial contém mais matéria orgânica. Por que isso acontece? Então, por que vocês acham? Mais superficial contém mais matéria orgânica. Por que vocês acham que acontece isso? Então, pessoal, se a gente for observar aqui na foto, a gente vai ver que os restos dos seres vivos que habitam as superfícies do solo, eles ficam mais na camada superficial, né? E com isso, fica maior quantidade de matéria orgânica, né? Comparada às outras camadas, certo? Então, aí 105. Agora, de acordo com o nosso roteiro aqui, nós vamos pular a página 106 e 107 e vamos lá para a página 108 e 109. Página 108. Para ler e escrever melhor. O texto apresenta o problema dos deslizamentos de terra e algumas soluções para combatê-lo. Medidas que ajudam a evitar deslizamento de terra. Na época de chuvas, é comum ver nos jornais notícias de deslizamentos de terra nas margens de rodovias e rios ou até em morros onde moram muitas pessoas. Existe alguma medida que podem ajudar a reduzir esse problema. Uma delas é o plantio de vegetação nas encostas de morros, especialmente nas margens de estradas. Em terrenos muito inclinados, também podem ser feitas curvas de nível, que são pequenos recortes na encosta do morro parecidos com degraus de uma escada. Esse relevo ajuda a diminuir a velocidade da água. Resolver a questão da ocupação desordenada de morros é uma tarefa mais complicada, pois muitas pessoas não têm acesso a moradia em locais seguros. Então aqui a gente tem uma imagem de uma queda de uma barreira, né, lá numa estrada próxima a Arapongas, no Paraná, em 2016. E acontece muito isso, né, esses deslizamentos. Então, quando vai ser feita uma construção, por exemplo, quando vai construir uma casa, tem que tomar muito cuidado com o solo, com o tipo de solo, com o lugar que vai se construir, para não acontecer esse tipo de problema. A gente já viu muito isso, né? De noticiários na TV, de casas que estão desmoronando na época da chuva, principalmente, porque foram construídos em lugar de risco, né? Como a gente viu aqui no texto. Aí, para encerrar a nossa aula de ciências, tem aqui na página 109 algumas atividadezinhas que vocês vão fazer. 1. Qual é o problema relatado no texto? Então, o que fala no texto?
2. Qual medida apresentada para reduzir o problema é mais complicada e por quê? Aqui vocês vão colocar o problema e a solução. Então, por exemplo, deslizamento de terra na época de chuva. Qual que é a solução que o texto traz pra gente para isso? Plantio de vegetação, né? Ou curvas de nível. Então, vocês vão colocar esse problema que eu falei e essa solução, igual tá lá no texto, certo? Com base nas informações abaixo, escreva um texto que apresente o problema e aponte as soluções. Então, olha, problema: as plantas não crescem pois o solo está muito pobre e compactado. Solução: adicionar adubo à terra da horta e colocar minhocas na terra. Vocês vão escrever igual aqui, um problema e uma solução, certo? Não esqueçam de me mandar foto, façam com bastante atenção, caprichem, tá? Qualquer dúvida é só me falar.